E o Vascão que recusou o Bayer Leverkusen, hein? Quem diria, como a gente poderia imaginar que uma recusa para jogar um amistoso com um time europeu faria o Vasco não jogar amistoso nenhum, porque, sei lá por que os caras do Uruguai não vieram e o Vasco não vai jogar o jogo hoje, pô. Cara, eu tinha preparado uma live pra gente poder fazer um pré-jogo, né? Todas as informações e tal, e os caras cancelaram o jogo, pô. Aí como que faz? Então, live tá cancelada. Vou preparar uma live pro próximo jogo, no pré-jogo contra o Botafogo, a gente acompanhar. E vambora. Acho que vai ser o próximo sábado, né? Algo do tipo. Então a gente vai jogar, vai ter uma livezinha aí pré-jogo. E vambora. Cara, o Vasco também fechou com o Coutinho. E eu tinha postado vídeo falando que tava pra fechar e tal, mas ainda não tinha. E o Aston Villa, eu postei o vídeo, saiu a notícia que o Aston Villa liberou, então vamos comentar sobre isso aqui agora. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, deixa seu like, a sua inscrição e o seu comentário aí no vídeo, porque é muito importante, ajuda muito o canal. De verdade ajuda a crescer. O like e o comentário. O comentário agora tá mais importante ainda pro YouTube. Então, se você puder dar essa preferência pra mim, comenta aí, cara. Comenta aí. Fala assim, ó. Eu prefiro o Leverkusen do que o Montevideo Wanderers. Aí, beleza, nós. Tamo junto. Sei lá. Comenta qualquer coisa. Mas se você curte o canal, só faz um comentário aí pra poder continuar crescendo e engajando mais no canal. Beleza? Cara, o Vasco tinha um amistoso com o Montevideo Wanderers, a operadora do jogo, lá de Natal, que comprou o jogo, né, para levar o Vasco e o Montevideo Wanderers para lá, para esse amistoso, já tinha até depositado 1,5 milhão na conta do Vasco, para garantir que o jogo ia acontecer, e como antecipação, né, do jogo, aquele famoso sinal. E, cara, o jogo não aconteceu. O jogo não aconteceu, velho. O que aconteceu, cara? Que loucura, velho. Que loucura. Saiu a informação que a ANAC não liberou o voo do Montevideo Wanderers. Só a liberação que os caras lá de Natal, quem é a operadora do jogo, não mandou o dinheiro do Montevideo Wanderers antecipado. E aí o jogo também não aconteceu. Tem um monte de notícia. Mas o fato é, o Vasco não tem culpa nenhuma disso. E o Vasco recusou jogar contra o Leverkusen, um amistoso, porque já estava fechado com o Montevideo. E, obviamente, quando você tem um contrato fechado e tal, você não pode... Não quero mais que apareça o outro jogo aqui. Não pode fazer isso, né? Então o Vasco acabou ficando de mão a banana e treinando lá no CT Moacir Barbosa mesmo e tudo certo, entendeu? É meio cômico, né? É meio cômico essa história, mas, cara, fazer o quê? Deu errado, vida que segue. Eu só não sei se o Vasco vai precisar devolver o dinheiro agora, mas deve ter alguma multa por não cumprimento. O Vasco deve devolver, sei lá, menos de parte desses 1 milhão e ficar com outra parte retida por conta da multa, né? Uns 700 mil, não sei, estou chutando aqui, tá? Porque o Vasco se mobilizou inteiro para ir pro jogo e tal, e não aconteceu o jogo. Então, é meio estranho, mas fazer o quê, né? Cara, o Coutinho, agora sim, hein? Agora sim o Vasco renovou com o Coutinho, tudo certo. Só que eu não sei nada sobre base salarial. Só sei o tempo do contrato, que é para mais 1 ano e meio. Não, é para mais 1 ano. Então, é até o meio do próximo ano. Até o final da Copa. Então o Coutinho vai ficar no Vasco até acabar a Copa do Mundo. Isso aí é o contrato que ele tem, mas eu não sei, eu acho que o Vasco deve ter algum gatilho de renovação. Mas é interessante o jeito que o Vasco fez, porque por conta do físico do Coutinho. Mas se fosse eu, renovaria por mais 1 ano e meio. Mas eu acho que aí foi questão do Coutinho que eles preservar também. Por exemplo, olha, no final da Copa pode vir sondagens, e se eu tiver aqui no Vasco ainda não estiver bem, talvez não sou liberado e tal, não sei o que. Então o Coutinho fez... Os dois lados se protegeram nessa negociação. Mas, cara, tomara que já renova, já dezembro já renova, pelo amor de Deus, cara. Não pode... Não, é o nosso 10, cara. É o nosso 10, é o nosso jogador principal. Pra mim, é o principal jogador. Cara, amo muito o Verratti. Sou muito fã do Verratti. Mas o Coutinho, pra mim,
é o principal jogador do elenco, ele é o cara que dá a dinâmica do jogo. Cara, é o cara que, assim, se tem um jogo que eu tô meio desanimado pra assistir e tem o Coutinho em campo, eu quero assistir o jogo por causa do Coutinho. Tem um jogo que eu tô meio desanimado pra assistir e não tem o Coutinho em campo, eu fico mais desanimado ainda, entendeu? Sabe aquele jogador que você gosta de ver jogar? Esse é o Coutinho pra mim. Eu gosto muito, muito, muito de ver o Coutinho jogar. Muito mesmo, de verdade. Então, tomara que dê tudo certo. Continua jogando, continua voando. Vai voar cada vez mais. Cara, não passa outro pensamento da minha cabeça que não seja esse em relação ao Coutinho. Meu, os caras estão pipocando umas histórias aí que o Richarlison poderia vir pro Vasco, né? Cara, claramente isso é só uma jogada no ar pra ver como que o time a torcida ia reagir com essa notícia. E alguém jogou pra ver como que seria a reação da torcida. Por quê? Porque assim, se a torcida embarca numa situação dessa, você não falou que você vai contratar o Richarlison, você não se comprometeu, você não gastou capital, como eu posso dizer, não é político, você não gastou força midiática e até político também, porque acaba desgastando a diretoria quando acontece um negócio desse tá errado. Você não se desgastou com a torcida a ponto de dar uma promessa e ela não dar certo. Então você meio que joga no ar, ó, Richarlison tá sendo do Tottenham e o Vasco poderia fazer um plano pra contratar. E se a torcida embarca, aí os cara pegam essa massa, pega toda essa massa de pessoas falando, pô, Richarlison, eu quero comprar a camisa do Pombo, não sei o que, tal. E, fala assim, e chega nas marcas e fala assim, ó, marca, ó, olha aqui como que tá. Se você patrocinar isso daqui, você vai ter esse retorno aqui. Essas pessoas vão retornar pra você. Então, você cria uma base inflada, as marcas já ficam de olho e a marca já tem mais confiança de fazer um projeto de marketing para poder trazer um jogador desse. Muito disso é o que o Corinthians fez com o Memphis, só que o Corinthians não tá pagando o Memphis, hein? O Corinthians colocou um monte de outras coisas lá pro Memphis lá, não é esse o negócio. Não é esse tipo de negócio que a gente tá falando. É só parecido, mas não igual, tá? Porque do Memphis lá é outra história, um negócio muito louco. Mas você faz isso e você já tem um valor que a marca pode te ajudar a pagar, entendeu? Algum patrocínio ali a mais que pode fazer e tal com o jogador talvez aceite fazer e torna financeiramente viável o projeto. E se dá errado, se as pessoas não falam, eu não falei nada. Eu não falei nada. Quem falou foi a mídia. E eu não falei. Então o Vasco tá protegido nessa. Só que assim, é pro meu amigo. Se tiver uma chance desse cara vir pro Vasco, você tem que tentar. Mas como que vai ficar o time? O Diniz que se vira pra armar o time. O Diniz que se vira. Joga com 2 atacantes, joga com atacante. O Diniz, ele que dá um jeito de fazer. Se o Vasco tiver a chance de contratar esse cara, o Vasco tem que contratar, ele vem pra ser titular, ele tem que jogar todos os jogos. É isso, cara, é isso, não tem. E outra, e seria bom pra ele, porque ele jogando no Vasco, ele jogando na Turquia, por exemplo, que poderia ser um lugar que apareceria pra ele tem mais chance de ir pra seleção no Vasco. Ele jogando no Napoli ou ele jogando no Vasco, ele tem mais chance de ir pra seleção jogando no Vasco. Isso é óbvio, não tem... e você, Ante, que tá assistindo até agora pra comentar, Vasco não sei o que, tal, meu amigo, é verdade isso, não adianta você querer falar, tal, por quê? Aqui o jogador tem mais... O técnico tá mais próximo, o Rodrigo Caetano tá mais próximo, que é quem vai orientar o técnico também que é quem vai orientar o Ancelotti na convocação, tem todo o comitê lá que eles usam, né? Não é só o técnico, não é só da cabeça do técnico a convocação. E o cara estando aqui, no Rio de Janeiro ainda, é muito mais perto, muito mais próximo de ser observado e cara, com certeza se ele, o jogador, atacante, brasileiro, com idade boa, que tá próximo de ser artilheiro do Brasileirão, com certeza ele vira selecionável. Com certeza, velho, com certeza. Vou falar uma coisa, o Hugo Souza, se não tivesse no Corinthians, ele não seria convocado. Se ele tivesse jogando bem, igual ele tá jogando e tal, lá no Braga de Portugal, ele não seria convocado.
Não seria convocado. Seria outro goleiro do Corinthians convocado. O Léo Jardim tivesse jogando o que ele tá jogando lá no Lille, ele não seria convocado. Igual ele foi lá atrás. Não seria convocado, velho. Não seria. E é por isso que é interessante o jogador desse voltar pro Brasil. Ele tá com uma idade boa e tal, ele pode voltar pro Brasil, pode se dar muito bem aqui no Brasil. Muito bem mesmo. Tomara que dê tudo certo. Porque eu, sou muito fã. Eu lembro que eu tava... Só uma história rapidinha aqui. Eu tava viajando com a minha esposa, apesar de usar essa aliança que eu sou casado, tá? Eu tava viajando com a minha esposa e foi na época da Copa. E a gente tava assistindo aquele gol que o Richarlison fez pela seleção, aquele voleiaço que ele fez. Cara, como eu comemorei aquele gol na Copa do Mundo, velho, 2022. Como eu comemorei. Puta vida, velho. Depois a gente saiu pra curtir, pra comemorar o gol, comemorar o jogo. Foi legal pra caramba. E, cara, esse cara na centroavância do Vasco lá, eu fico maluco, velho. Subir muito o patamar do ataque do time, com toda certeza. Mas, por enquanto, são só rumores, não tem muito o que falar. Eu acho que é aquele negócio de jogar pra torcida, pra ver como que a torcida reage. E se a torcida reagir com muita força, eu acho que eles tentam, sim, um projeto pra trazer o jogador pro Brasil. Beleza? Se você chegou até aqui, se você gostou das minhas histórias, se você gostou das minhas análises, deixa seu like, deixa seu comentário. Escreve aí escreve pro Pru, que eu vou saber que você chegou aqui. Fechou? Valeu, muito obrigado, tamo junto.